Ô Caio, durante essa entrevista à CNN, Juan Guaidó também classificou como um problema o convite para que Maduro participasse de uma cúpula com outros presidentes sul-americanos em Brasília, havendo, abre aspas, promoção e incentivo à impunidade, fecha aspas. Caio, o convite a Maduro para a cúpula incentiva a impunidade? Naturalmente, porque ele dá legitimidade a esse governante, um governante que chegou ao poder fraudando eleições. Não apenas a eleição presidencial, estão falando das eleições regionais, as eleições parlamentares, as eleições para a Assembleia Constituinte. Desde 2015, os organismos internacionais não reconhecem nenhuma eleição na Venezuela como rígida, limpa, transparente. Então, é natural que você dá prestígio, né, a essa liderança, trazendo ela para uma cúpula e colocando ela no centro de uma discussão política. Não é à toa que nós estamos tratando disso há 3 dias aqui no Grande Debate. É tão absurda a situação e a reação internacional ela é tão grande que justifica o tema em pauta. E olha, eu vou falar o seguinte, como eu havia prometido, né, aspas aqui para Lula da Silva, eu preciso construir uma narrativa para destruir meu potencial inimigo. E não é de hoje que o Lula faz isso, né? Ele diz o seguinte: Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Aqui narrativas, entenda-se, relatórios, né, de ONGs, organismos multilaterais, enfim, denunciando os crimes contra a humanidade praticados por Maduro. Ele diz o seguinte, o Lula: o Celso Amorim, chanceler do Brasil, e eu andávamos o mundo explicando que não era desse jeito. Ou seja, já é um costume reiterado do Lula fazer propaganda da ditadura chavista. Então ele diz assim: eu acho, companheiro Maduro, que é preciso que você saiba a narrativa que se construiu contra a Venezuela. E ele diz o seguinte: eu vou em lugares que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema na democracia. É uma obviedade, tamanha quantidade de relatos, da imprensa internacional e de organismos multilaterais sobre os crimes que lá são cometidos. E aí, falando em narrativa, ele diz o seguinte, que inclusive foi um argumento aqui sustentado pelo Zé Eduardo: é efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções, números do Lula, porque o outro país não gosta dele. Não se trata de gostar ou não gostar de um país. Nações não têm amigos, nações têm interesses, inclusive interesse na promoção da democracia, porque a democracia associada ao livre mercado traz prosperidade. Foi assim no bloco europeu, é assim na América do Norte. Então não se trata de uma questão ideológica. Você não vai sancionar o país simplesmente porque você tem ojeriza a ele. Você vai sancionar o país porque ele está cometendo crimes contra a humanidade. E Lula diz: está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente a gente, Lula e Maduro. E a Venezuela volte a ser o país onde somente o seu povo, por meio de votação livre, diga quem vai governar. Ou seja, olha a legitimidade que o presidente do Brasil, contrariando todos os relatos, todos os relatórios, certo? Todos os organismos multilaterais, olha o endosso que o presidente brasileiro dá a eleições sabidamente fraudadas. E ele ainda arremata. E aí os nossos adversários, de novo numa associação direta ao ditador, vão ter que pedir desculpas pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. Foi o regime chavista que estragou a Venezuela, um dos países mais ricos da América do Sul, que viu a sua produção de petróleo, inclusive, despencar para menos da metade, simplesmente pela corrupção, pela incompetência e pelo intervencionismo do Estado. Então, essa é a realidade dos fatos. Eu estou falando aqui despido de ódio. Na verdade, Zé, eu estou simplesmente imbuído de profunda solidariedade pelo povo venezuelano que eu tive o prazer de conhecer quando eu visitei Roraima. E quando eu vi a situação dos refugiados, a situação de extrema pobreza, de desespero, de desalento de todas essas milhares de pessoas nas ruas de cidades do nosso país. Então, não é ódio, são os fatos. E é lamentável que o presidente da República se distancie dos fatos e faça uma adesão tão sabuja, tão vassala, tão ideológica a essa narrativa ditatorial. Zé Eduardo, o convite a Maduro para a cúpula incentiva a impunidade? Eu vou ter um tempo equivalente, né, Luciana? Espero.
Então eu vou me alongar bastante. Eu quero observar, Caio, que em relação à falta de democracia ou a problemas democráticos na Venezuela, eu já expressei minha opinião. Então, quando você repisa todos esses fatos, você assume uma narrativa específica que eu tenho uma concordância, mas em nenhum momento você enfrenta o problema de que boa parte das situações que são geradas pela Venezuela tem a ver com ações que tentam, externas, que tentam derrubar o governo Maduro por uma dimensão ideológica. Isso fez com que o problema da democracia da Venezuela fosse muito agravado. Então, essa é uma questão que eu deixo pendente. Mas eu quero falar de outras coisas. Eu acho absolutamente legítimo que as pessoas se revoltem contra ditadores, contra assassinos, contra pessoas que entendem que são governantes que fazem mal ao povo, Caio. Acho absolutamente legítimo. Só que eu tenho que fazer para todos, não só com perfil ideológico. Quando nós debatemos aqui a Hungria, no primeiro momento você disse que não conhecia a Hungria, os detalhes, você não tinha detalhes. Claro. E hoje, basta olhar os jornais, você deve ter olhado, depois da primeira discussão, você sabe que o Parlamento Europeu deixa claro que Viktor Orbán é um autocrata, que castra a imprensa, que castra o judiciário, que persegue minorias. Ou seja, uma situação violentíssima, só que ele tem uma diferença, ele é de extrema-direita, Caio. E você não se solidarizou aqui com o povo húngaro. Eu não vi tua solidariedade ao povo húngaro como faz com o venezuelano. Está registrado. Não, peraí, eu ouvi, Caio, eu te ouvi longamente. Não te falar da Hungria não tem nada a ver com o debate, Zé. Caio, eu te ouvi longamente. Eu acho que tem muita coisa que você falou que não tem nada a ver com o que eu dizia, e não te interrompi por causa disso. Eu acho que esse respeito democrático exige que você peça a parte. Se eu te der, darei. Claro. Acho que tem a ver sim com o debate à Hungria, Caio. Sabe por quê? Porque ou nós temos uma posição ética que vale para todos, ou temos um corte ideológico. E eu estou aqui afirmando que você faz um corte ideológico para atacar a Venezuela. Estou tentando provar por que este é um corte ideológico e não um corte humanista. Porque você não se solidariza com o povo da Hungria. Voltando à minha linha de raciocínio antes de ser interrompido. Você falou de assassinatos, etc, etc, incorporando uma versão que eu acho que Nicolás Maduro tentou dar a dele, nem que seja para nós dizermos que ele está errado. Mas você não falou efetivamente dos livros que falam que Putin comete assassinato aos seus opositores. E por que eu estou invocando Hungria e Rússia? Porque Jair Bolsonaro visitou os dois. Jair Bolsonaro foi à Hungria e disse claramente: meu irmão, temos identidade de valores. E eu não vi essa tua revolta contra Jair Bolsonaro, Caio. Eu não vi essa mesma revolta quando Jair Bolsonaro foi a Putin. Então, se ela é uma revolta legítima por razões éticas e humanistas, que se faça contra todos. Contra Putin, contra Viktor Orbán e contra Maduro. Ou seja, é uma ética da tua convicção. O que eu não posso ter uma ética da convicção manietada ideologicamente para atingir governos de esquerda e não pegar os de direita. Eu, pessoalmente, acho que está errado na Venezuela, acho que está errado na Hungria, acho que está errado na Rússia, porque eu tenho um compromisso democrático. Acho que, efetivamente, o governo brasileiro deve manter relações internacionais com a Rússia, com a Hungria e com a Venezuela. Acho que é assim que se faz política internacional de gente grande. Acho que, efetivamente, Luiz Inácio Lula da Silva, ao falar especificamente de Guaidó, falou algo correto. Posso ter uma consideração, como tive, em que ele não calibrou bem a sua fala relativamente à questão da narrativa, dizendo uma coisa que não me parece que é aquilo que efetivamente ele gostaria de dizer, pelo menos pelo que sei. Posso estar enganado. Agora, isso não me leva a, em nenhum momento, eu pura e simplesmente me solidarizar com um povo e simplesmente dizer: eu não estou informado de outro, Caio. Eu digo que há um viés ideológico claro nesse ataque à Venezuela. Não é só seu, Caio, eu estou dizendo você porque você está aqui comigo no debate, mas são de setores de extrema-direita ou de direita brasileira que atacam a Venezuela e simplesmente fecham os olhos em relação a outras ditaduras, e quando o presidente da República vai lá, não fazem o mesmo estardalhaço que fazem agora. Está errado. Eu tenho uma postura ética, uma postura de defesa da democracia em todos os quadrantes do globo terrestre. Pois bem, então sejamos coerentes, não façamos cortes ideológicos. Não façamos isso. Então, quando Bolsonaro foi à Hungria e fez aquele discurso chamando o Viktor Orbán de irmão, disse que tinha identidade de valores com ele, por que você não se insurgiu de forma indignada? Seguramente você também leu os jornais daquele dia. Por que não se insurgiu quando Jair Bolsonaro foi a Putin? Você respondeu aqui: não, é uma questão de pragmatismo econômico, porque eu precisava fazer acordos. Mas então a ética que você defende humanista se subordina inversamente ao que você proclama a acordos econômicos?
Bem, se for assim, o Brasil precisa da Venezuela junto na América do Sul para ter um polo econômico consistente. Então, percebam, há uma incoerência nisso. Há um viés ideológico e uma incoerência. Se fala-se de assassinatos, há livros que falam dos assassinatos de Putin. Por que então você não o menciona quando Jair Bolsonaro foi lá, dizendo que ele era um ditador assassino, cruel, hediondo, como você faz com Nicolás Maduro? Onde está a diferença, Caio? Porque são dois presidentes diferentes, um de extrema-direita, um de esquerda, Lula e Jair Bolsonaro. Quando o Lula faz o que faz, uma política internacional correta de receber o presidente Nicolás Maduro, você ataca de uma forma que não fez quando Jair Bolsonaro foi a Moscou e quando foi à Hungria. É nisso que está a minha crítica. Eu estou afirmando desde a primeira vez que discutimos isso, que há um corte ideológico profundo na tua fala. Há uma seletividade ideológica, uma seletividade que não se coaduna com a dimensão ética da política, com a democracia e com direitos humanos. Porque quem viola direitos humanos num governo de esquerda, viola. Quem viola num governo de direita, viola. Ou eu recrimino todos igualmente, ou eu faço uma seletividade acusatória. Isso não é falar de assuntos diferentes, é falar de uma visão seletiva. Eu, desde o nosso primeiro programa, estou dizendo, essas afirmações partem de uma visão ideológica seletiva. Isso está errado. Aliás, um país não pode ter a sua política internacional submetida a esta visão ideológica seletiva, que foi um erro de Jair Bolsonaro, atacando a China, atacando a Venezuela. Nada contra que a gente recrimine problemas democráticos na Hungria, na Rússia e na Venezuela. O que eu não posso fazer jamais é simplesmente chamar de monstro alguns e não ler o jornal para outros. É isso que não dá para fazer, Caio. É disso que eu estou falando. E noto, eu não estou defendendo o que acontece na Venezuela. Eu estou dizendo que lá tem problemas democráticos, sim. Estou recriminando a forma com que este discurso ideológico ataca a Venezuela, traz miséria para o povo venezuelano através de sanções internacionais para forçá-lo a derrubar um governo de esquerda, quando o mesmo não se proclama na Hungria. Ou seja, eu vaio quando alguém, diante de um governo de esquerda, posturas de um país da República e simplesmente não leio os jornais, quando ele vai à Hungria e quando ele vai à Rússia. É esta a crítica que faço a esse discurso, com todo o respeito e sem atacar ninguém pessoalmente. Muito bem. Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso. Teria acabado o debate agora. Ambos me deixaram... não vai dar para acabar o debate agora porque vocês não me permitem isso. Me deixaram aqui na tela, exilada na tela. Portanto, eu vou dar 1 minutinho para o Caio, 1 minutinho para o Zé Eduardo e acabamos esse debate. Eu vou contar 1 minuto dessa vez, tá, Caio Coppola? Ótimo. Tá, Zé Eduardo. Olha, Zé, a seletividade é a sua, que prefere criticar os meus comentários e os meus supostos comentários, que o senhor desconhece, a criticar os crimes contra a humanidade praticados pelo Nicolás Maduro, que é muito mais alinhado ideologicamente com o seu pensamento do que o meu. Eu sou o primeiro aqui a denunciar as ilegalidades, por exemplo, do Putin. Agora, não existe comparação que seja possível entre as situações que você colocou. A gente sempre vai criticar quem viola direitos humanos, quem persegue minorias, esse tipo de coisa. Agora, a dimensão industrial em que isso é feito na Venezuela é sem precedentes, pelo menos nesse século. Então, eu convido aqui a audiência da CNN Brasil a pesquisar. Coloquem crimes contra a humanidade, Vítor Orbán. Eu acabei de fazer a pesquisa. E depois crimes contra a humanidade, Nicolás Maduro. Vamos ver a quantidade de relatórios que aparecem, a denúncia. Será que chegam aos milhares, como é no caso da Venezuela? Então, assim, Zé, de verdade, vamos focar nos temas que a gente está discutindo. Quando o tema for Hungria, a gente fala de Hungria e você talvez se surpreenda com a minha posição. Quando for Rússia, você já teve a oportunidade de ver que eu condeno, né, os crimes praticados pelo governo russo. Agora, a gente está falando de Venezuela e a gente está falando do endosso do presidente da República a um regime ditatorial. Esse é o tema em tela. Caio. O resto é diversionismo. Zé Eduardo. Olha, eu achei inteligente o corte ideológico, o corte que você faz quando você fala do século XXI, porque o século que eu vivi, o 20, que você também viveu, teve situações muito mais gravosas que essa, que a Venezuela, como, por exemplo, a ditadura de Pinochet no Chile.
Ou você desconhece o que aconteceu no Chile, Caio? Não desconhece. Ou seja, esse seu sem precedentes para o século XXI foi bastante expressivo de uma situação das nossas vidas em que nós já vimos situações muito piores como esta e, se não vimos agora, vimos nos livros de história. Em segundo lugar, é importante nós termos claro, Caio, que o 2 pesos e 2 medidas, você fala em ilegalidades do seu Putin, mas não faz a narrativa dos livros que falam de assassinatos dos seus opositores. Você desconhece isto? Aliás, você me surpreendeu, sim, com a posição com a Hungria, quando você disse que não acompanhava a Hungria. Aí você me surpreendeu. Claro, quando eu coloquei num debate há 2 dias atrás sobre a Hungria, você falou, eu não acompanho a Hungria, não dá para dizer. Claro, e isto me surpreendeu, porque eu acho que o que acontece na Hungria, você é um cara muito bem informado, inteligentíssimo, um brilhante analista, é evidente que ali há uma ditadura. É evidente que o que Putin tem feito antes da guerra com a Ucrânia, é algo que efetivamente não mereceu solidariedade da extrema-direita relativamente ao que acontece lá, e tanto que Jair Bolsonaro foi lá, no momento que estava prestes à invasão, e não foi recriminado por isso. Então, esse tipo de colocação, Caio, me espanta. E quando eu falo, isso não é por diversionismo, é uma comparação. Comparação por quê? Quando eu falo que há um desvio ideológico, eu tenho que provar onde há o desvio. E por isso eu me refiro a situações que não merecem uma recriminação tão dura, tão vigorosa como esta. Acho uma pena esse 2 pesos e 2 medidas no tratamento de situações que, em tese, do ponto de vista ético, são absolutamente equivalentes.